O meu nome é Álvaro, eu tenho 49 anos e sou casado com a Kelly, de 42, há 6 anos. Nós nos conhecemos no aeroporto internacional da Cidade do México em 2014. Nós dois estávamos esperando em um restaurante por um voo noturno e de longa distância para Londres. A linda desconhecida rapidamente percebeu minhas dragonas pretas com 4 listras amarelas e, em seguida, girou no banco do bar para sorrir para mim. Foi um sorriso pouco convincente, eu me lembro disso. Ela parecia ter chorado. Também me lembro dela perguntando: "Você tá indo para algum lugar bem longe?" Quando eu respondi, Kelly sorriu e revelou que seria uma das minhas passageiras. Para ser sincero, não me recordo bem da minha resposta, mas eu fiz uma brincadeira dizendo que ela estaria em boas mãos, porque eu tinha acabado de ler o livro Voo para Leigos. Ela riu educadamente, como se fosse a primeira vez que ouvia aquela piada. Para ser honesto, por mais cafajeste que pareça, eu queria impressioná-la. Ela me cativou. Lembro-me de tudo o que ela disse, mesmo depois de todos esses anos. Estranhamente, porém, só tenho memórias vagas das minhas próprias palavras. Minha mãe costumava brincar que Kelly havia me enfeitiçado. De qualquer forma, sem ser estimulada, a mulher abatida me contou sua história. Disse que havia reservado um voo antecipado de volta para casa no meio da lua de mel porque o seu marido, Michael, não era quem dizia ser. Ele era um abusador, um mentiroso, e tá me fazendo mentir também, ela disse. Ele me esvaziou. Essa escolha bizarra e inquietante de palavras ecoaria na minha cabeça pela próxima década. E foi apenas ontem, depois de encontrar e assistir aquela fita amaldiçoada, que finalmente entendi o que Kelly quis dizer. Acho que 10 anos atrás, ela pode ter tentado me avisar para ficar longe dela. Acho que foi um vislumbre da verdadeira Kelly. Mas eu tô me adiantando, deixa eu explicar. Tudo poderia ter terminado com aquela conversa. Poderíamos ter nos separado. Gostaria que tivéssemos. Mas eu me senti compelido a ver Kelly novamente. Sei que isso é terrível. Não tenho o hábito de me apaixonar por mulheres casadas. Eu só senti algo indescritível. Algo que agora percebo que talvez não fosse entusiasmo amoroso. Tive uma semana em Londres antes do voo de volta ao México. Durante aqueles 7 dias maravilhosos, me encontrei frequentemente com Kelly no hotel dela. Dizia que precisava ver como ela estava. Ela estava com muito medo de voltar para sua cidade natal, em Cambridge, porque acreditava que Michael a estaria esperando, e ignorava meus apelos para denunciar tudo à polícia, o que, admito, já parecia estranho na época. Rapidamente criamos um vínculo, e as coisas não terminaram quando voltei ao México. Eu visitava Kelly toda vez que voava para a Inglaterra. Depois que ela se mudou para Brighton, um mês depois, comecei a pegar o trem até o novo apartamento dela. Acredite ou não, uma vez peguei um voo de curta distância de Paris até Londres só para vê-la. Um ano depois, quando o nosso relacionamento inevitavelmente se tornou algo mais sério, eu já tinha tomado minha decisão. Queria me mudar para a Inglaterra para ficar com ela. Estava treinando para me tornar técnico aeroportuário e consegui um emprego em Heathrow no final de 2015. No início de 2017, Kelly e eu compramos uma casa juntos. Em 2018, nos casamos. Obviamente, eu tô acelerando os detalhes do nosso relacionamento porque você não quer ouvir uma história de amor, certo? Eu tô aqui para contar o que encontrei ontem de manhã, enquanto organizava um armário. A confusão de quinquilharias da Kelly, como costumo chamar, desabou da porta aberta e caiu sobre os meus pés. Um lembrete gritante de que fins de semana não deveriam ser desperdiçados com tarefas domésticas. Se eu estivesse relaxando no sofá, talvez não tivesse descoberto o que descobri. Talvez Kelly tivesse descartado suas próprias tralhas e nós teríamos vivido felizes por 50 anos juntos. Mas fui eu quem mergulhou naquela bagunça de pertences esquecidos. E o que chamou minha atenção foi uma filmadora que veio deslizando no topo da pilha de lixo e caiu aos meus pés. Eu peguei o aparelho e ri. Sabia que Kelly e eu éramos velhos, mas não tão velhos assim. Eu não fazia ideia de que ela tinha uma relíquia dessas
E, obviamente, a curiosidade falou mais alto. Quem não gostaria de verificar o conteúdo de uma fita empoeirada do cônjuge guardada há décadas? Ao conectar o dispositivo para carregá-lo, apareceu uma mensagem de erro na tela antiga. Achei que tinha sido frustrado pela degradação da fita ou do hardware, mas, infelizmente, consertei tudo ao limpar a sujeira do compartimento da fita. Depois, rebobinei a gravação e pressionei o botão de play. O texto branco pixelado dizia 10/09/2014. E logo percebi que era uma semana antes de eu conhecer a minha esposa. Tudo se encaixou horrivelmente quando Kelly saiu do banheiro do hotel vestindo a lingerie de casamento. Eu percebi que tipo de gravação eu tinha encontrado. Não pensem mal de mim por assistir. Não foi por isso que eu assisti. Mesmo os degenerados, eu suponho, não querem assistir a pessoa que amam compartilhando intimidade com outra pessoa, muito menos com um ex-marido abusivo. E Michael era abusivo. Kelly não mentiu sobre isso, mas ela só havia me contado fragmentos da história. Então, embora eu esperasse um vídeo vulgar, não assisti por esse motivo. Meus olhos não estavam esbugalhados de desejo, estavam arregalados de medo. Eu só sabia que havia algo errado com o quarto do hotel. A única coisa natural na filmagem era Kelly. Enquanto minha esposa se esticava nos lençóis, esperando que o marido se juntasse a ela, eu observava as paredes bege do quarto. Não me importava com o design de interiores, mas algo oculto na pintura me deixou enjoado. Você não entenderia a menos que visse o vídeo. Depois, algo dentro de mim começou a doer, como uma enxaqueca se formando atrás dos olhos, mas não era isso. Era um impulso doloroso que fez meus olhos se moverem, mesmo contra minha vontade. Olhei para a borda da tela. Procurava algo que estava além do quadro do vídeo e da visão da Kelly. Queria gritar para a versão mais jovem da minha esposa enquanto ela permanecia imóvel. Queria gritar para que ela fugisse, embora eu não soubesse o porquê. Essa foi a coisa mais aterrorizante de todas. Eu não temia o horror óbvio de assistir a minha esposa com o ex. Eu temia algo no quarto. Algo que eu não compreendia. Esquece essa câmera, Kelly sussurrou antes de acenar com o dedo indicador em um gesto de vem aqui. A respiração pesada de Michael não era a de um homem cheio de desejo. Era o fôlego laborioso de algo faminto. Faminto de uma forma que nem comida nem sexo poderiam saciar. Precisamos preservar este momento, disse Michael. Kelly revirou os olhos. Ah, é mesmo? Em resposta, o homem parou de respirar. E o rosto da minha esposa mudou. Seu sorriso sedutor se transformou, não em uma carranca, mas em lábios curvados para baixo. Lábios abertos, exibindo a mesma expressão horrorizada que eu provavelmente usava enquanto assistia à fita. Michael tossiu, como se estivesse tentando expelir uma bola de pelo, e então prometeu. Eu vou colocar ali. Ele colocou o aparelho na cômoda e caminhou até a cama, mas Kelly não o agradeceu. Ela soltou um gemido e se encolheu. Não por Michael ter deixado a câmera gravando. Acho que ela nem notou a luz vermelha piscando. Não. Minha esposa ainda estava apavorada porque sentia uma presença. Não era seu marido. Não era a atmosfera vulgar do quarto, nem mesmo a natureza claustrofóbica das paredes. Ela sentia a mesma coisa que eu sentia, embora nenhum de nós soubesse exatamente o que era. Ah, eu não tô mais com vontade, Kelly murmurou quando Michael subiu na cama. Ele a silenciou, acariciando as costas de seus dedos trêmulos contra a bochecha dela, que tremia. Ah, não seja assim, querida. Tá na hora de consumar. Então, Michael ofegou, como um pneu perfurado, e virou a cabeça para um canto vazio do quarto. Ele acenou lentamente, mas nem eu, nem a versão gravada de Kelly vimos o que ele viu. Se eu precisar, ele disse ao vazio. E então veio algo que, até hoje, eu não sei como explicar. O reboco da parede ondulou quando algo por trás dele pressionou contra a superfície.
Tentava sair, como uma mão formando um fantoche de sombra. Algo na forma era ilusório. Poderia ser um homem, poderia ser um monstro. O contorno mudava rapidamente de uma figura alta, com braços e pernas, para uma massa disforme de segmentos indistinguíveis. Depois de menos de 2 segundos de a parede se deformar, o reboco voltou ao normal, e a forma viva desapareceu. Kelly gritou em sincronia comigo, mas ela nem sequer havia notado a anomalia. Estava encarando, sem piscar, os olhos do marido. "O que aconteceu com o seu rosto, Michael?" Ela gritou. O que me aterrorizou foi que, mesmo quando a câmera captou o rosto dele, eu não vi nenhuma mudança sobrenatural no ex-marido de Kelly. Não vi nada além de um homem muito humano. Um homem com um sorriso cruel e olhos mortos, talvez, mas ainda assim, humano. No entanto, Kelly viu algo. Algo que eu não conseguia ver. Ainda assim, tudo isso empalidece em comparação ao que aconteceu em seguida. Michael enfiou a mão na boca aberta de Kelly, fazendo com que seus olhos se arregalassem tanto quanto os meus. Todo o antebraço do marido mergulhou em sua mandíbula, abafando uma série de gritos. Então, minha esposa se contorceu e se debateu enquanto Michael impulsionava o braço até o ombro encontrar os lábios dela. Outra impossibilidade se seguiu. Uma que ainda não sei descrever. Michael puxou o braço para fora da boca de Kelly e, quando seus dedos reapareceram, eles seguravam algo. Não eram as entranhas da minha esposa. Não, as que eu esperava, pelo menos. Não havia uma gota de sangue na mão do homem, mas sim uma substância úmida e translúcida. Parecia saliva ou lubrificante, mas, novamente, isso não foi o que me horrorizou. Os dedos de Michael seguravam os cabelos de uma cabeça humana. Uma cabeça que estava no topo da garganta de Kelly, como se fosse um canal de parto macabro. Os lábios da minha esposa se abriram de uma forma inimaginavelmente ampla, assim como os meus. Eu fiquei boquiaberto em um horror incompreensível. Ela, simplesmente, para abrir espaço para a cabeça adulta que emergia. Então, abriu ainda mais para liberar um conjunto de ombros e torso. Eu soltei um grito inteiramente silencioso, acreditando que, se emitisse qualquer som, por menor que fosse, algo dentro daquela gravação me ouviria no futuro. Mas um leve gemido escapou assim que identifiquei a cabeça. Era Kelly. Uma versão clonada de Kelly estava saindo de dentro de seus lábios. Uma espécie de boneca russa de carne. Aquela versão mais jovem da minha esposa estava dando à luz uma réplica exata de si mesma. E o clone também gritava, pois não havia pedido para nascer. A pele da Kelly original começou a encolher, enrugar e se reduzir a algo menor. O clone se despia, abandonava sua pele anterior, reduziu a Kelly original a um vestido de seda que caiu sobre o edredom. Então, o clone, a nova Kelly, caiu nos braços de Michael, e ela olhou para o traje vazio ao seu lado. Ela pode ter gritado com os lábios escancarados, mas um ruído branco abafava todos os outros ruídos, uma estética penetrante que rasgava minha carne. Esse ruído enlouquecedor foi acompanhado por uma sombra desengonçada que se movia pela parede da entrada do quarto do hotel. Uma sombra com a aparência vaga de um homem. Mas a fita foi interrompida antes que o estranho aparecesse. Com o coração na boca, enfiei a câmera de volta na bolsa e a joguei contra a parede do fundo do armário. E, meros momentos depois, ouvi o som do carro da minha esposa entrando na garagem. Tentei me recompor, tentei esquecer o inferno que acabara de presenciar na velha fita de casamento dela. Olhei pela janela em direção à garagem, mas ela não estava no carro. E quando me virei de volta para a entrada da cozinha, gritei. Lá estava Kelly, me encarando com olhos vazios e lábios apertados, com o rosto horrivelmente pálido, embora não mais pálido do que o habitual. Foi então que percebi que estava simplesmente vendo seu verdadeiro eu. Havia levado 10 anos para abrir os olhos. Como você entrou tão silenciosamente? Tentei perguntar.
embora nada além de uma série de sussurros roucos tenha saído. Álvaro. Kelly começou, antes de levantar a bolsa da câmera, que, de forma inexplicável, já estava com ela. Era para estarmos organizando as coisas, querido. Por que você está mexendo nisso? Eu tentei responder, mas fiquei paralisado pelo passo repentino que minha esposa deu em minha direção. Um único passo, seguido por um arquejo e um solavanco, muito parecido com o ex-marido dela no vídeo. Então, Kelly olhou para um canto vazio da cozinha e disse: "Se eu precisar." Ao ouvir aquele eco das palavras assombrosas de Michael, eu corri. Passei pela minha esposa, que parecia despreparada ou indiferente à minha fuga. Saí correndo de casa, pulei no carro e dirigi. Dirigi para longe, pela minha vida. Eu tô na estrada há mais de um dia, aproveitando pequenos cochilos em estacionamentos de posto de gasolina. Agora são 2 da manhã e fui acordado pelo som de estática. Não de uma fita de vídeo tocando, mas do mundo ao meu redor. Aquela estática abafou tudo por um minuto horrível. Eu não queria olhar pela janela do motorista, mas senti novamente aquela tensão familiar atrás dos olhos, um aviso codificado do meu cérebro. E quando me levantei para olhar lá fora, cruzei os olhos com um grande caminhão estacionado a algumas vagas de distância à minha direita. Foi então que gritei até minhas cordas vocais falharem. O lado do veículo ondulava da mesma forma que a parede do quarto do hotel. Ondulava para formar o contorno de um homem dentro do compartimento de carga. Ele pressionava contra o lado do caminhão, tentando atravessar o metal. A forma rapidamente perdeu sua definição e então desapareceu completamente. Tudo que restou foi um caminhão abandonado em um estacionamento quase deserto. Eu não sei o que fazer. Por favor, eu preciso de ajuda antes que essa coisa me encontre. Antes que ela arranque algo de mim.